Recebendo agora o professor Galba Coelho para mais uma palavra do especialista, onde vamos analisar a rodada do Campeonato Brasileiro, professor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, né? A rodada que deu uma nova configuração do Campeonato Brasileiro, né? Com resultados esperados e não esperados, né? Temos um novo líder. Novo líder, né? O Santos vindo aí com São Paulo, né? Mostrando o que veio. Então vai ser uma rodada muito bonita. Quando a gente vê que o destaque do time é o técnico, o destaque do time é a forma como o time joga, o coletivo, coisa que muitos grandes clubes de futebol brasileiro, como por exemplo o Cruzeiro, que está decepcionando na competição, tem o Mano Menezes como técnico, e que vem desapontando, né? Tem grandes talentos em campo, mas o Mano Menezes vem decepcionando no coletivo e o time está sofrendo. Pois é, nós temos alguns times, por exemplo, o Fluminense era uma esperança, porque tinha um time que tinha muita posse de bola, mas os resultados não estão aparecendo. Está ali na beirinha do rebaixamento, né? O Cruzeiro também está ali encostado nas equipes de rebaixamento. Então, assim, não é surpresa. As pessoas já, no mundo esportivo já se comentava o time do São Paulo, né? E agora tem mais um ingrediente, né? O Santos está só com o campeonato, a Série A, né? Ele está tendo mais tempo para trabalhar. Teve aquela parada, né? Essa parada mudou toda. O Palmeiras veio, que era o líder, veio diferente, né? Sofreu após a parada. O São Paulo aproveitou, o Santos aproveitou, e o Santos está dando resultado, está aí como líder, né? 6 vitórias seguidas do time do São Paulo. Exatamente. E aí a gente está vendo, agora mesmo no jogo do Vasco, né, Luan? Enquanto o Luxemburgo comemorava o empate, que realmente o empate fora de casa com um time grande, que está lá na ponta, é um bom resultado. Um grande resultado. Um grande resultado. O Vanderlei foi muito feliz nas suas colocações, né? Que não é um time para ser campeão, mas que vai ser um time competitivo com todas as equipes que ele passa a enfrentar agora. Isso que estava faltando no jogo, o Vasco, né? Então já tem o dedo do Luxemburgo, não só pelo nome que tem o Luxemburgo, mas a gente já vê o Vasco já com mais segurança, né? Não é aquele time atordoado em campo. Então, professor, o Vasco ganhou do Internacional, o Vasco ganhou do Fluminense e empatou com o Palmeiras fora. Então, para a realidade dos torcedores, até a parada da Copa América, isso era irreal. Ou melhor, isso era surreal. E agora com o Luxemburgo, como ele diz, o time tem que ter culhão, e aí o time começou a jogar e fez a diferença. Pois é, a torcida estava esperando, está na zona de rebaixamento, né? Para enfrentar o grande líder, o Palmeiras, etc e tal. O que aconteceu? Dormiu sem estar na zona de rebaixamento, Palmeiras perdeu a liderança, né? E o Vasco, assim, os jogadores do Vasco todos satisfeitos pelo resultado e a torcida cobrando, no mesmo jogo, cobrando mais empenho do Palmeiras. Então foi um jogo assim bem que mexeu com as duas equipes de formas diferentes. Agora tratando um pouco do futebol brasileiro, professor. Eu vi que o ano passado o Palmeiras foi campeão, claro, porque o time teve o êxito de entender o que o técnico estava querendo, mas por muita incompetência também dos demais. Eu lembro que o Palmeiras foi o 12º time em posse de bola dentro da competição. Foi o 12º time que mais trocou passe na competição. Em outras ligas isso é inadmissível. Normalmente o time que ganha é o time que gosta de ter a bola. Em outras épocas o futebol brasileiro foi protagonista nisso. E hoje nós não estamos sendo. O futebol no Brasil hoje o que está dando certo é o pragmatismo. É aquele que renega ter a bola. O Palmeiras é esse. Coloca as imagens do jogo do Palmeiras e Vasco para a gente poder estar comentando e mostrar. O time do Palmeiras, hoje, é um time pragmático, é um time que se vê a oportunidade de ganhar o jogo em laterais, jogar o lateral na área. Na década de 70, o Brasil foi o contrário, mostrou ao mundo que era diferente. Inclusive, vou recordar que na Copa do Mundo, o Brasil chegou para jogar contra a Alemanha, tendo 224 passes a menos que a Alemanha por jogo. Ou seja, a Alemanha era o futebol arte, o Brasil era o futebol da força, da número de faltas, era o futebol que marcava em cima. Como você pode analisar junto conosco que esse detalhe que o futebol brasileiro hoje atravessa, esse problema que o futebol brasileiro atravessa? Eu fico muito preocupado quando a gente vê um técnico, principalmente do Brasil, né, desdenhar da posse de bola. Olha, veja bem, essa história da posse de bola começou a ter ênfase, esses dados estatísticos, com o Guardiola. Sabe qual é a equipe modelo do Guardiola? Seleção brasileira de 82.
Ele disse que não se cansa de assistir. Onde tinha Zico, tinha aquele pessoal todinho que pegava a bola, Falcão, né? Tinha a posse de bola, e aí ele implantou nos seus times e revolucionou o Barcelona por onde ele andou. Hoje é respeitado. E a gente vê, quer dizer, lá na Europa copiou o Brasil. E aqui a gente está querendo ser o futebol força, que era, antigamente se falava que era o europeu, né? O europeu é só força física, né? Preparação física, futebol força e tudo mais, e o futebol arte aqui. E as pessoas estão invertendo. Invertendo os valores. Uma coisa que eu acho interessante, Luan, que é bom a gente observar. Qual é o técnico brasileiro que está na Europa? Zero. O Luxemburgo teve uma passagem pequena pelo Real Madrid, mas hoje zero. Hoje nem na China os técnicos brasileiros dão certo. Mano Menezes não dá certo, Carille não dá certo. Enfim, hoje tem o Silvinho, que foi agora, né, lá para a França, né? Primeiro ele foi estudar. Isso, estudar com os europeus, né? Porque o Clube do Vinho no Brasil valoriza muito a mediocridade das táticas brasileiras atuais. Inclusive esses técnicos que foram para a China, a maioria voltaram. Exatamente. E aqui são reis. É uma coisa impressionante. Então, as pessoas copiavam o futebol brasileiro e a gente está perdendo essa essência que era justamente o toque de bola, né, a técnica, né, o futebol brasileiro, né, cadenciado e tal. E a gente está perdendo essa característica maravilhosa. E eles começaram a implantar lá e estão ganhando tudo. É um negócio impressionante. Que hoje, você observar o time do Santos, que tem um futebol completamente diferenciado, como falamos aqui, que tem a posse de bola, que tem a coletividade como ênfase, está dominando o futebol brasileiro com um time, de certa forma, se você for analisar individualmente, medíocre, com relação aos demais. Individualmente, se você comparar o Santos com o Internacional, o Santos com o Palmeiras, o Santos com o Flamengo, é muito inferior. Em termos de elenco, né, de você ter a equipe, né? Porque você tem o recurso para trabalhar. Para você trabalhar, né? E aí a gente se fala muito, por exemplo, o Palmeiras já jogou com o time A, jogou contra sem 8 titulares. O time do Palmeiras é titular. A equipe do Palmeiras é titular em qualquer equipe do Campeonato Brasileiro. O terceiro time do Palmeiras é titular no Vasco tranquilo. Então eu acho que essa história não é muito, sabe, não é muito bem aceita. Olha, jogou com a equipe reserva. Eu não vejo isso. Eu acho que o time do Palmeiras, aquele elenco do Palmeiras, os 20 jogadores ali, seria titular em todos os times aqui do Brasil. Com certeza. São 3 boas equipes que o Palmeiras tem. Primeiro, o titular, o reserva e o segundo reserva. São 3 boas equipes. Também não tem nada espetacular. É diferente do Flamengo. O Flamengo tem uma equipe espetacular e um time de reservas bom. O Palmeiras não, tem 3 boas equipes. Tem um elenco para girar. Agora vamos comentar o jogo do Flamengo. O Flamengo que está agora, colocar as imagens do Flamengo, por favor. O Flamengo que está agora diferente, o Flamengo que está agora propondo o jogo, que está pensando de uma forma diferente. Teve um jogador que eu queria destacar aqui, que foi o Gerson, um jogador que está substituindo o Diego, substituiu nesse jogo o Diego, que jogou muito bem. O Flamengo que voltou a vencer e que está de graça com a torcida agora, professor. Eu me lembrei da Copa do Mundo, quando tinha aqueles 3, né, que era Neymar, né, e o lado esquerdo do Brasil, quando Coutinho, eles marcaram, né, Coutinho e o Gabriel Jesus, né? O que foi que aconteceu? No Flamengo, ontem com o jogo do Botafogo, se você for observar, 3 jogadores foram importantíssimos e patrocinaram a virada do Flamengo. Rafinha jogou muita bola ontem, jogou na posição dele, não foi que o técnico quis, né, na rodada passada. Gabigol. Né, inventou. Gabigol, Rafinha e o Gerson. Os gols do Flamengo, pode olhar. Os 3 tocando bola e a coletividade virou o jogo, né? Então, o Botafogo é um time que dependeu do Diego Souza, dependeu da individualidade do Diego Souza para poder conseguir o placar. O Flamengo, diferentemente, já conseguiu através do coletivo, através das jogadas trabalhadas, né? Diferente do Palmeiras, que o Palmeiras para conseguir um gol hoje depende do lateral. Dependendo do lateral batido na área. Exatamente. O Flamengo mostrou a qualidade técnica dos seus jogadores muito boa. Então, o Gerson chegou, entrou no time, né? E resolveu. Foi impressionante como o Gerson chegou e se enquadrou bem naquele elenco do Flamengo, né? O Jorge Jesus, eu vinha reclamando bastante de Jorge Jesus pelo primeiro jogo que fez contra o Emelec lá fora, que perdeu de 2-0, por ter tirado o Gerson no segundo tempo da forma como tirou. O Gerson tinha um cartão amarelo, mas ainda estava começando a crescer no jogo, estava começando a ser importante. E ontem o Gerson teve a oportunidade de jogar o jogo todo e mostrou seu talento, mostrou que pode ser titular no time do Flamengo. Né? E principalmente supriu uma ausência que é a ausência do Diego, que é uma ausência importante para o time do Flamengo. Isso. E ele conseguiu suprir. O Gerson que está lembrando o Gerson.
Melhor dizendo. E o time do Flamengo que teve o Rafinha, que o Rafinha desapontou. A gente espera muita bola do Rafinha. E nessa oportunidade que teve ontem, entrou muito bem, é um jogador que veio da Europa, assim, passou aqueles 12, 14 anos lá pela Europa. E é um jogador que se cuida. Se você nunca viu alguma coisa extra-campo do Rafinha, né? Um jogador família e tudo mais. É um cara que tem essa condição física maravilhosa. E ele entrou no Flamengo ali, agora o Flamengo contratou o outro lateral, né? Filipe Luiz, né? Então agora vamos ver. Defensivo. A gente tem que saber como é que o Jorge Jesus vai encaixar esse time do Flamengo. O time do Flamengo que, na verdade, às vezes precisa realmente de um lateral defensivo. Por quê? Porque tem um time muito tecnicamente para frente, superior aos demais, né? Ou seja, tem condições de segurar o lateral e colocar um segundo volante como o Arão, que sempre chega na área, que sempre quando precisa, por exemplo, contra o Corinthians, decidiu de cabeça, é um cara que pode fazer a diferença de cabeça no time do Flamengo. E precisa de um lateral defensivo às vezes. Tem o René, que é um lateral equilibrado, tanto na frente como atrás, está correspondendo, e agora pode ter o Filipe Luiz como titular para substituir o nosso piauiense. É verdade. E o Botafogo, mais uma vez, na comemoração, o Gabigol com a história do chororô, né? Do deboche. Do deboche, voltou a editar aquela velha, né, de anos atrás, né? E o Botafogo também saiu reclamando muito, né, da arbitragem, mas com relação a cartões vermelhos, que seria aquela entrada do Rafinha. Mas assim, em termos de gol, não. Acho que o Botafogo, em termos de resultado, não podia reclamar, não. Em termos de cartões amarelos, eu concordo que o Rafinha deveria ter sido expulso com o segundo cartão amarelo. O pênalti é interpretativo, a questão da bola ter pego na mão. Por exemplo, no jogo do Vasco contra o Palmeiras, a gente mostrou aqui, o pênalti foi marcado com o Leandro Castanho com o braço aberto. Mas, na verdade, o jogador estava muito próximo, ele não tinha como tirar o braço, não tinha como ter reação de tirar o braço, é o mesmo caso do Flamengo. Ou seja, era um pênalti interpretativo. Para mim, nenhum dos dois foi pênalti. Com relação ao primeiro gol do Botafogo, houve um empurrão do Joel Carli no Bruno Henrique. O Bruno Henrique poderia ter subido na bola. Ou seja, foi um jogo... Era o jogador que tinha voltado para fazer exatamente a marcação ali naquela... Exatamente, área, ou seja, né? Foi um jogo que teve muitos erros de arbitragem. Então, eu acho que nenhum dos dois podem reclamar demais ofensivamente com a arbitragem. Entretanto, realmente o Flamengo teve dois jogadores que poderiam ter sido expulsos. É verdade. Com demais interpretações, inclusive com o auxílio do VAR. Mas clássico é assim mesmo. E principalmente um clássico carioca... Sempre tem essa história. Principalmente um Flamengo e Botafogo. Flamengo, todos esses jogos vão ter sempre alguém para reclamar, porque é uma espécie de satisfação que tem que dar à torcida, porque ali você pode perder para todo mundo, mas no clássico você tem que se manter, não tem como. Professor Galvão, muito obrigado. Vamos voltar agora nos estudos com a nossa apresentadora Naira Macedo.